Reis, você vai abrir em segundo livro de Reis, vamos direto para o capítulo 2. Um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Mesmo assentados, acompanhe aí a leitura em nome de Jesus. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Diga comigo, Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga comigo, Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga comigo, Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E disse Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga comigo, Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará, porém senão não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe logo ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor, e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar, e disse: enviai. E enviaram 50 homens que buscavam 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor:
sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subiu ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Feche seus olhos. Fiel e justo é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Fala, Senhor, opera o teu milagre. Declaramos que teu Espírito tem total liberdade de falar, de se mover em nosso meio. Queremos ouvir a tua voz, a tua direção e a tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Esse texto onde Elias é elevado aos céus num redemoinho, esse texto onde nós vemos a unção de Elias passando para Eliseu, é um texto muito interessante. Primeiro, eles saem de Gilgal, eles vão para Betel, de Betel eles vão para Jericó, e de Jericó para o Jordão. Saem de Gilgal para Betel, Betel, Jericó, e Jericó, Jordão. Nós estamos fazendo um estudo pela manhã do livro de Josué, e interessante que antes de eles possuírem a terra, antes de eles conquistarem Jericó, antes de eles assumirem Canaã, o ciclo de Deus é o mesmo. Tirando Betel, você observa que eles passam por Gilgal, eles passam por Jordão para conquistar Jericó. Então há algo profético de Deus quando você vê esse ciclo representado na palavra de Deus, quando você vê essas cidades juntas, Gilgal, Jericó e Jordão, Gilgal, Jericó e Jordão, Gilgal, Jericó e Jordão. Eliseu faz uma pergunta no versículo 14. Tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e perguntou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Interessante, vamos pensar nessa pergunta que o profeta Eliseu faz às margens do Jordão. Às margens do Jordão que Deus capacitou Josué para abrir, colocou a arca na frente, eles passaram a seco, e agora Eliseu está vivendo o mesmo momento. Eliseu está vivendo um momento de um novo ciclo, aonde ele pergunta: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Só que nessa noite eu quero inverter a pergunta: onde estão os Elias do Deus do Senhor? Onde estão os profetas como Elias? Onde estão os profetas como Eliseu? Onde está uma geração profética? Em primeiro lugar, nós podemos pensar: o que levou, o que motivou Eliseu a dar esse brado? Uma geração que na verdade viveu debaixo do sistema de Jezabel, uma geração que na verdade viveu debaixo de ameaça, debaixo de intimidação, debaixo da fúria de Jezabel e de um rei passivo, Acabe, aonde você vê a letargia alojou na vida de Acabe, e Jezabel queria escravizar o povo de Israel. Jezabel queria levantar postes ídolos para Baal. Jezabel queria fazer os mesmos direitos que na verdade tinha sobre a situação do Deus Todo-Poderoso, queria dar também os mesmos direitos a Baal. E nós olhamos aqui, Elias confrontou o sistema, Elias confrontou a situação, Elias levantou com violência. Nós vimos nesse último sábado, na ceia da comunhão, Deus nos falando acerca de: é tempo de fazermos violência, é tempo de nós tomarmos o reino dos céus à força. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, ou seja, não aceite fracasso, não aceite a enfermidade, não aceite a derrota, não aceite essa situação de marasmo. É hora de você guerrear, é hora de você bombardear os céus, é hora de você tomar a força, o milagre do Senhor, a bênção do Senhor, porque quem está resistindo, quem está na verdade trazendo problema, luta, dificuldade, o que veio para roubar, matar e destruir, não é Jesus. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, em nome de Jesus, é hora da igreja levantar, é hora da igreja
igreja guerrear, é hora da igreja se posicionar, e é hora da igreja usar a autoridade que ela tem no nome de Jesus. Alto lá, em o nome do Senhor Jesus Cristo, impõe as mãos sobre os enfermos, impõe as mãos sobre essa situação e começa a profetizar o teu milagre, porque o mesmo Deus de Josué é o Deus de Elias, é o Deus de João Batista, é o teu Senhor. O que levou Eliseu a dar esse brado? O que havia no coração de Eliseu? Quais eram as expectativas de Eliseu? Quais eram as ansiedades de Eliseu? Quais eram as perguntas de Eliseu? Para ele chegar e dizer: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Um período de crise, um período de escassez, um período onde, na verdade, havia uma perseguição e uma intimidação da voz profética, e a voz profética intimidou todas as pessoas. E o que Eliseu nos fez vislumbrar diante dessa pergunta? Meu irmão, Eliseu era assessor de Elias, Eliseu era companheiro fiel de Elias, Eliseu era ajudante, o companheiro do profeta. E como companheiro do profeta, Eliseu já tinha visto a glória de Deus, Eliseu já tinha visto a majestade do Deus Todo-Poderoso, Eliseu tinha visto Deus cerrar os céus por 3 anos e 6 meses e não chover. Eliseu sabia da história da viúva, que na verdade o Senhor multiplicou a farinha, o Senhor multiplicou o azeite. Eliseu sabia da situação do filho, Eliseu sabia de tudo isso que tinha acontecido, e agora ele começa a questionar: onde está o Senhor, o Deus de Elias? A pergunta de Eliseu é muito interessante, porque na verdade Eliseu se tornou uma testemunha de primeira ordem do que estava acontecendo no cenário profético. Eliseu presenciou como que Deus agia na vida do profeta, como que Deus agia através de Elias, e isso gerou no coração de Eliseu um desejo: eu quero que esse homem tem. Isso gerou no coração de Eliseu uma expectativa: ai, se eu pudesse orar e parar a chuva, se eu pudesse orar e descer fogo dos céus, se eu pudesse orar e multiplicasse a farinha, multiplicasse o azeite. Ou seja, despertou uma expectativa no coração de Eliseu, aonde ele também queria ser um homem de Deus como Elias era. Eliseu tinha um desejo: eu quero que este homem tem, eu quero que este homem é, e eu quero fazer o que este homem faz. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo uma geração sem referenciais, nós estamos vivendo uma geração sem heróis, nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes olha e elege um herói, olha e elege uma situação por não ter homens e mulheres se levantando como modelo. O Senhor quer levantar uma geração profética, o Senhor quer levantar um povo que vai endireitar o caminho, que vai preparar as veredas, um povo que vai resgatar a glória. O Senhor quer levantar uma igreja gloriosa que possa viver nessa reta final, operando milagres, prodígios, maravilhas. O Senhor quer levantar uma igreja que não aceite a enfermidade, que não aceite a virose, que não aceite essas pragas que estão acontecendo, como a dengue, como a chikungunya e tantas outras que nós estamos ouvindo, como o câncer e como a AIDS. O Senhor quer levantar uma igreja que acredite no sobrenatural e que olhe para essa situação e comece a profetizar: haverá rios no ermo, o deserto vai florescer e o milagre do Deus Todo-Poderoso vai acontecer, porque a palavra de Deus me garante: em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu essa ousadia. E então por isso que eu inverto a pergunta de Eliseu e eu digo: onde estão os Elias de Deus nessa geração? Eliseu desejava os valores espirituais.
Eliseu desejava as virtudes espirituais. Eliseu não pediu para Elias: eu quero que você deixe um testamento das coisas materiais que você vai deixar. Eu quero um testamento em que você possa passar para mim as suas propriedades, os seus terrenos, ou algum testamento de algum sítio, ou alguma outra coisa. Não, Eliseu não estava preocupado com uma herança passageira da terra, enquanto na verdade ele sabia: Deus vai tomar hoje Elias, eu quero que esse homem tem. Deus vai levar hoje Elias, eu quero que está na vida dele. E a hora que então passa a carruagem de fogo, separa os dois, e Elias começa a subir num redemoinho, Elias lança a sua capa, Eliseu pega a sua capa, e Eliseu começa a clamar e começa a gritar: onde está o Senhor, o Deus de Elias? O Deus de Elias representava o Deus do sobrenatural. O Deus de Elias representava o Deus que respondeu por fogo quando ele desafia os profetas de Baal. O Deus de Elias era o Deus do inimaginável. O Deus de Elias é o Deus de milagres. Então ele diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ou seja, eu quero viver como Elias viveu. Eu quero a plenitude de Deus que Elias teve. Tanto é que a hora que Elias fala: pede-me o que você quer, e ele fala: eu quero a porção dobrada do que há em ti sobre a minha vida. E Elias então diz: olha, dura coisa me pedistes, mas se me vires, quando eu for tomado de ti, terás a porção dobrada. Vamos pensar de uma forma: ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa pode até dar tudo que ela tem, mas como que ela vai dar o dobro do que ela tem? A grande verdade é que quando Eliseu olha para Elias e fala: eu quero a porção dobrada do que há em ti, ele sabia que quem iria dar não era Elias, ele sabia que quem iria dar era o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, o texto na Revista e Corrigida nos diz: se me vires quando eu for tomado de ti. Mas o texto no original em hebraico nos diz: se a tua visão estiver alinhada com a minha visão, terás a porção dobrada. Se você alinhar, você vai ter a porção dobrada. Porque Deus não quebra princípios, e quando você se alinha com a autoridade, aquilo que está sobre a autoridade, o que desce sobre a cabeça, vem sobre a barba, e da barba vai até a orla. Mas a hora que ele vai descendo sobre o corpo de Cristo, vai multiplicando. Meu irmão, o Deus de Elias é o Deus do sobrenatural, e Deus é Deus para poder fazer o sobrenatural na tua vida. Até que ponto nós temos vivido com essa preocupação que Eliseu tinha? Até que ponto nós estamos vivendo da mesma forma? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus que faz milagres, que opera sinais, prodígios e maravilhas? Onde está o Deus de Elias nas nossas vidas, no nosso ministério? Onde está esse Deus vivo, forte, poderoso e verdadeiro? Outro tipo de pergunta: que tipo de herança nós estamos querendo deixar para a próxima geração? Que legado você está querendo deixar? Simplesmente uma herança de bens materiais, que vem a ferrugem e tudo consome, vem o ladrão e rouba? Uma herança de metal, de posse, uma herança de dinheiro, de riqueza? Eliseu não estava preocupado com as questões financeiras. Eliseu estava buscando uma herança espiritual. Eliseu olha para Elias e fala: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Elias se assustou e Elias disse: dura coisa me pediste, mas se você alinhar a tua visão, você vai ter a porção dobrada. A partir daquele momento, ele agarrou Elias, e aonde Elias foi, ele falou: eu vou seguir esse moço, eu não vou abandonar esse
homem, eu vou seguir. Meu amado, estamos vivendo dias muito materialistas e há muito poucas pessoas que estão buscando uma herança espiritual. A porção dobrada ainda está disponível, mas tem que ter santidade, tem que ter vida, tem que ter comprometimento, tem que ter aliança e tem que estar pronto e disposto para o que der e vier. A porção dobrada ainda está disponível e de repente passaram carros de fogo, cavalos, cavaleiros de fogo, uma carruagem celestial separou Elias de Eliseu e um vento impetuoso, o vento do Espírito, e Elias foi envolvido pelo redemoinho, e Elias subiu no redemoinho e ele lança a sua capa. Eliseu corre, toma a capa. Ele tomou o manto de Elias, ele rasga a capa ao meio, e ele fere o Jordão, e ele diz: onde está o Deus de Elias? Ao ferir o Jordão se abre em duas partes, mostrando que aquele Deus estava com ele, mostrando que o Deus de Elias estava sobre a vida dele, que a unção que estava sobre Elias também estava sobre a vida dele. Meu irmão e minha irmã, use a unção que Deus já colocou sobre a tua vida, use a unção que Deus já derramou sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Comece a usar, comece a colocar em prática, comece a ativar, porque eu creio que nós estamos entrando num período em que nós vamos ver coisas maiores, em que nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num período que nós vamos ver a unção de Elias, a unção de João Batista se manifestando sobre a igreja da reta final, e você é essa igreja. Não espere Deus levantar um profeta, você é o profeta dessa geração. Não espere Deus levantar alguém para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Hoje o Senhor não vai levantar um profeta, não vai levantar um avivalista. Hoje o Senhor quer levantar uma igreja gloriosa, e cabe a você poder clamar, poder buscar. Jesus te fez rei e sacerdote. É tempo da igreja reinar, é tempo da igreja exercer o sacerdócio, é tempo da igreja se levantar sobre o monturo e profetizar rios no ermo. Eu quero refletir algumas coisas sobre esse texto, sobre o que você repetiu. Você nem lembra, né? 4 cidades, olha aí. Gilgal, repita comigo. Betel, Jericó e Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Logo no versículo 2. 1 ainda. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Vamos refletir um pouquinho sobre essa situação. Em primeiro lugar, Eliseu tinha um desejo e ele expressa o seu desejo. Ele expressa aquilo que ele queria. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ele verbaliza, ele libera a palavra, ele fala. Jesus olha para o cego e fala: que queres que eu te fale? Quero ver. Ele tinha que falar. Não é que Jesus não soubesse, mas é que há um princípio espiritual. Aprenda a definir a sua petição, aprenda a definir o teu desejo, aprenda a definir aquilo que você quer. Embora Elias fosse profeta, ele não deixa de se expressar para o profeta. Ele não fica naquele enigma: ele é profeta, Deus já deve ter revelado para ele. Ele pergunta: o que queres? Não fica na utopia. Não, se Elias é homem de Deus, Deus vai revelar a minha vontade para ele. Não, irmão, para com isso. Aquilo que você pode falar, Deus não fala. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Aquilo que está a seu alcance não depende do sobrenatural de Deus. Então, aprenda a expor o seu pedido, aprenda a declarar o que você necessita, aprenda a definir o teu alvo, aprenda a definir o que você quer. O que você quer? Qual é o teu pedido de oração? Qual é a tua necessidade? Não, Deus sabe. Eu sei que Deus sabe, mas eu estou perguntando. Por quê?
Há um princípio divino no universo que vai através do poder da palavra. O próprio Deus, gente, Deus é eterno, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Deus poderia só ter pensado e as coisas que teriam acontecido, mas a palavra diz, e disse Deus. Para quem? Para o universo, para a eternidade. Deus diz para o espaço, haja luz. Deus não precisava falar. Mas ele estabelece isso como princípio. Expresse a tua necessidade, fale, verbalize qual é a tua petição, fale, verbalize qual é o teu problema, qual é o teu desejo, qual é o teu alvo, o que é que você quer. Até agora nada recebestes, porque pedi mal ou não pedis, diz o texto. Então muitas pessoas ficam debaixo do misterioso, fica debaixo do enigmático, fica debaixo de uma utopia, achando, não, se for de Deus, Deus vai revelar, se for de Deus, Deus vai usar, se for de Deus, Deus vai... Meu irmão, se expresse. O original ele aponta exatamente para isso. Quando Elias responde à petição de Eliseu, ele diz, se você alinhar a tua visão, ou seja, se você me entender e estiver na mesma visão que eu, quando eu for tomado de ti, agora, para alinhar a visão, tem que andar junto, caminhar junto, acompanhar, se submeter às autoridades estabelecidas por Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado para escolher a qual autoridade se submeter. Para quê? Para que a palavra dita por essa autoridade venha testificar no teu espírito e você veja essa verdade na palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de um profeta, a palavra de um pastor, a palavra de uma autoridade, para você se submeter, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que estar alinhada com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então, na verdade, nós temos que aprender a escolher a quem submeter. Segundo lugar, Eliseu entende, Eliseu se submete, Eliseu começa a andar junto. Elias fala, fica aqui que eu vou até o cidade. Não, eu vou junto. Fica aqui em Gilgal que eu vou para Betel. Não, eu vou contigo. A hora que ele está chegando em Betel, os profetas de Betel, Deus já tinha avisado todo mundo. Os profetas de Betel chamam Eliseu e falam, você sabe que o Senhor hoje vai tomar o teu senhor da terra? Sei, calai-vos. Eliseu vai sair de Betel, e Eliseu vai para Jericó, e os profetas de Jericó viram para Eliseu e falam, ei, você sabe que hoje, eu sei, não fala mais nada. Ele sai de Jericó, ele vai para o Jordão, e a hora que ele está chegando no Jordão, os profetas do Jordão falam, Eliseu, eu já sei. Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus profetas. É hora de nós desatarmos, é hora de nós ativarmos uma geração profética. É hora de levantar na terra uma voz profética que comece a liberar decretos proféticos, que endireite o caminho e prepare as veredas. A palavra de Deus nos diz que tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. Como eu comecei essa ministração, meu irmão, se lá em Josué existe esse ciclo, saíram do Jordão, foram para Jericó, passaram por Gilgal, e aqui aparece o mesmo ciclo de cidade, tem alguma coisa que eu tenho que aprender. A primeira delas eu encontro no versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Repita comigo, Gilgal. Gilgal significa círculo, o local aonde eles andavam em círculo, o local aonde eles perseveravam em círculo. Numa outra tradução, Gilgal significa perseverar insistentemente, rodear a promessa, rodear a palavra, até que ela se cumpra.
Não tem como você alcançar a promessa se você não passar por Gilgal. Não tem como você alcançar a promessa se você não crer. Não tem como você alcançar a promessa se você não perseverar. O Senhor vai fazer. Eu creio. O diagnóstico piorou. Eu sei que meu Redentor vive. Eu estou bem certo. Ele já levou sobre si toda a enfermidade. Rodeia. Gilgal. Persevera. Até ficar chato. Sabe a viúva que vai para o juiz iníquo? Ela pediu ao juiz até tirar ele do sério. Jesus diz que o juiz nem temia a Deus, mas de tanto que ela insistiu, o juiz diz: deixa eu atender logo para ela me dar sossego. Se você quer algo, tem que começar por Gilgal. Se você quer algo, tem que começar por perseverar. Clamar, clama a mim e responder-te-ei. Clamar não é uma oração só. Você tem que pedir insistentemente. Você tem que perseverar em oração. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Perseverar em oração, venando ela com ações de graça. Você tem que perseverar. Você tem que rodear a promessa. Faz aí o seu pedido e coloca no espelho, coloca na sua casa, coloca na geladeira. Todas as vezes que você for abrir a geladeira, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, estabelece os seus alvos, estabelece os seus pedidos, estabelece os seus projetos e insiste em oração. Passa, aquele que meditar no livro desta lei de dia e de noite, perseverar continuamente, dia e noite, noite e dia, dia e noite, declara, profetiza, chama a existência, continua insistindo, porque o Deus Todo-Poderoso é Deus para realizar o seu milagre, e tudo quanto pedirdes a Ele em oração, crendo, recebereis. Só que ele sai de Gilgal e ele vai para Betel. Diga comigo, Betel. Toda palavra terminada em El significa Deus fiel. Bet, casa. Betel, casa de Deus. Ele sai do círculo de rodear a promessa e vai para a casa de Deus. Ele sai de Gilgal, versículo 1, e vai para o versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel, casa de Deus. Ou seja, você persevera e vem à casa do Senhor. Você persevera e vem no lugar onde Deus fala. Vem no lugar onde Deus está presente, onde Ele se manifesta. Vem no lugar onde, na verdade, você se alimenta, você renova as forças, renova a bateria, você enche o tanque. Em cada lugar por onde eles passavam, Deus levantava um profeta e confirmava Eliseu. Mas é profético sair de Gilgal e vir para Betel, sair de Gilgal e entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Tem gente que a hora que entra em luta, em aflição, entra em angústia, se fecha, se tranca e não vem mais para a casa do Senhor. De Betel, eles foram para Jericó. E Jericó, você sabe a história. Os muros eram enormes e resistentes. Para você ter uma ideia, uma noção, os muros da cidade de Jericó, amanhã eu vou falar bastante sobre isso de manhã, mas os muros da cidade de Jericó, eles tinham 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares. Passava sobre os muros, passavam 3 a 4 cavalos ao mesmo tempo. Lembra o muro de Berlim? Era aquela coisa absurda, resistente. O muro na época significava fortaleza, o muro na época era defesa, o muro na época era, aliás, né, você sabe que Raabe, a prostituta, morava em cima do muro. É óbvio que ela não morava em cima de um muro igual ao nosso. Ficava difícil, né, se equilibrar ali num muro de um tijolo.
O muro naquela época, para ela ter a casa e ainda passarem como rua, era literalmente uma rua, a 12 metros. Agora imagina, irmãos, uma prostituta morando em cima do muro. Todos os clientes que ela levava, estava à vista da cidade. O mais interessante, ela esconde 2 espias do Senhor, e ela pede a ele: eu sei que o Deus de vocês vai destruir tudo isso aqui. Pede para ele poupar a mim e a minha família. O que eles falam para ela eu acho tremendo. Pegam fita vermelha, falam: olha, você vai amarrar isso na janela, o sinal do sangue, o fio vermelho na Bíblia. Mas eles falam algo mais interessante: vamos fazer um acordo contigo. Gente, 12 metros de altura. Os muros em Jerusalém até hoje têm escadarias para você subir, tudo, não precisa escalar, mas eu só quero que você imagine a altura, um prédio de 4 andares naquela época. E aí o que acontece? O acordo que esses espias fazem com Raabe a prostituta: vamos fazer um acordo contigo? Todos da tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, todos da tua família que entrar pela porta e estiver atrás. Uma prostituta, rejeitada pela família, rejeitada pela sociedade. Ou seja, na verdade, irmãos, a figura de Raabe é a figura da igreja. Por quê? Ela teve que convencer a sua família, se a família quisesse ser salva. Olha, o Deus dos hebreus vai destruir toda a cidade. E tem uma coisa: se vocês forem para minha casa, peraí, tua casa, nós não vamos, então vocês vão morrer. Agora, a porta também representava Jesus, porque quando ele vem, ele fala: eu sou a porta. É muito interessante a cristofania, não só o fio vermelho na janela, porque a hora que o anjo da morte passar para destruir toda Jericó, ele viu o fio vermelho, opa, essa casa não, ele pulava aquela casa. E os que estavam atrás da porta, os que passaram pela porta, ou seja, os que acreditaram na palavra daqueles 2 espias, foram livres. Veio o anjo do Senhor, destruiu tudo. Jericó foi derrubada depois que eles rodearam a terra. E depois de eles rodearem a terra, é algo incrível. A gente observa aquele monturo, aquele entulho todo. E diante daquele entulho todo, havia um pedaço do muro que não tinha caído. E naquele pedaço havia uma casa. E naquela casa havia uma família que o Senhor tinha poupado. Porque mesmo num tempo de destruição e de juízo, aquele que coloca sua fé no Deus Todo-Poderoso, ele vive o livramento do Senhor. Por isso, meu amado, podemos estar num período de crise, num período de luta, num período de aflição, mas agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. E nesse tempo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, o termo Jericó, ele dá diversas conotações. Hoje eu vou falar uma, e depois de amanhã, no culto de oração, a gente vai falar outra. Hoje eu vou falar acerca do termo Jericó no original. Ele significa lugar de suave fragrância. Estavam em Gilgal, rodeando a promessa, foram para Betel, casa de Deus, saíram de Betel, foram para Jericó, lugar de suave fragrância. Agora, para sentir a fragrância do mestre, tem que ter intimidade com ele, tem que estar junto, tem que ter relacionamento, tem que se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Mas o texto me diz no versículo 6, que Elias disse para Eliseu: ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu lhe respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos ao Jordão.
Jordão no original significa as coisas que correm para baixo, as coisas que descem. Falei hoje pela manhã que o nosso Jordão, para nós atravessarmos para conquistar Canaã, nós temos que vencer as situações que nos derrubam, vencer as situações que nos levam para baixo, vencer as situações que nos levam para a tristeza. Mas aqui com Elias, o texto profético que nós vemos aqui, isso significa algo muito tremendo e glorioso. Se você quiser viver a porção dobrada, você tem que se humilhar nas coisas que correm para baixo, se humilhar debaixo da potente mão do Deus Todo-Poderoso, porque os humilhados serão exaltados, e a soberba precede a ruína. Então, meu irmão e minha irmã, persevera em círculo como Gilgal, não saia da casa do Senhor, que é a presença do Deus Todo-Poderoso, tenha intimidade com Deus em Jericó, para sentir a suave fragrância do Mestre, mas se humilha diante da presença dEle. A mulher chega no ambiente onde Jesus estava, e ela se prostra e ela quebra o vaso de alabastro. Ela faz uma oferta extravagante. Ela se humilha, ela se ajoelha, ela pega todas as suas economias e derrama aos pés do Mestre. Deus quer levantar uma geração profética nessa reta final. Deus quer levantar uma voz profética, que a mesma unção que estava sobre Elias, que estava sobre João Batista, está sobre a igreja da reta final, a qual o Senhor profetiza, o Senhor usa o profeta para declarar. Vai lá comigo, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2. Eu termino com Joel. Quem achou, diga glória. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Exército é o povo de Deus na terra, e exército, Deus só tem um. Porque muitíssimos são os seus arraiais. Arraiais, Deus tem muitos. Porque são as igrejas, as denominações, são justamente os povos que se reúnem na terra. Exército, ele tem um, mas arraiais, ele tem muitos. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Dia grande, a primeira vinda de Jesus, o mundo andava em trevas e de repente resplandeceu a luz, nasceu Jesus. Dia grande, quando na verdade Jesus nasce ao mundo dando a salvação, as boas novas do Evangelho. Mas o texto diz, porque o dia grande é grande e muito terrível. São dois períodos, são dois tempos. Dia grande, nascimento, dia muito terrível, dia que ele recolher a igreja da terra. Nós estamos vivendo um parênteses, um intervalo das 70 semanas de Daniel. 69 já se cumpriram, vai se cumprir a 70ª. Quando? Quando o anticristo levantar e governar a terra por 7 anos. Entre as 69 semanas e as 70 semanas, a igreja foi levantada. Aí dia grande, Jesus nasceu. Dia terrível, quando a igreja for tirada. Por que terrível? Terrível para os que ficam. Vão ser torturados pelo anticristo, pelo sistema do anticristo. Vai ser um período de luta, de tristeza, de angústia, o qual a terra nunca viveu. Muito pior que Hitler, muito pior que Stalin ou qualquer um outro. E quem o poderá sofrer? Agora presta atenção. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? Isso com jejuns, com choro, com pranto. Para quem que o Senhor está dizendo? Para a igreja, para os seus filhos, não é para o ímpio, não é apelo para o pecador. Convertei-vos a mim, a igreja. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. A quem? A igreja. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? Com jejuns, santificação, com pranto, com choro.
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai aos anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar. Alpendre, aonde o povo está sentado, altar, da onde vem a palavra. Entre o alpendre e o altar, chorem os ministros e sacerdotes do Senhor, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio do teu povo. Porque diriam entre as nações: onde está o seu Deus? Se a igreja se converter ao Senhor em jejum, em pranto, em clamor, se nós rasgarmos os nossos corações, se os sacerdotes e ministros chorarem entre o alpendre e o altar, aí então, versículo 18, se acontecer do 10 ao 17, então o Senhor terá zelo da sua terra, se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio trigo, o mosto e o óleo. Diga comigo: trigo, mosto e óleo. Trigo, provisão financeira. Prosperidade. Provisão. Mosto é o vinho. O vinho representa alegria na Bíblia. Óleo representa unção. Se o povo cumprir do 10 ao 17, então o Senhor terá zelo, e o Senhor enviará provisão financeira, alegria e unção. E da provisão financeira do trigo, do mosto e do óleo, deles sereis fartos, fartura, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, a igreja passou por um período do opróbrio das nações. Aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e à sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Antes de vir um avivamento, virão escândalos. Antes de vir avivamento, é exposta a corrupção, é exposto a podridão. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Mas não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira. Vide e figueira representa a igreja e o judeu. A igreja e o judeu darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Olha aí de novo, profético. Mas as eiras se encherão de trigo, e os vossos lagares transbordarão de mosto e de óleo. Eu, o Senhor, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Locusta, pulgão, oruga e gafanhoto não é exército de Satanás, é exército de Deus. Por isso que não adianta você repreender. Repreende o devorador, Senhor. Não tem, não, Deus não vai ouvir essa oração. A única forma de repreender o devorador é a obediência.
Só que agora o Senhor está dizendo, quando a igreja se converte, ora, jejua, com choro, pranto, clamor, aí o Senhor repreenderá o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o Senhor que está falando, o meu grande exército que enviei contra vós. Aí então comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Só que continua a promessa. E há de ser que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Unção Elias, unção João Batista. Alinhou, nós somos Eliseu. Alinhou, vem um derramar do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aonde estão os profetas como Elias? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande dia quando Jesus nasceu, terrível dia quando a igreja for tirada da terra. E 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O que eu quero concluir, irmãos, é o seguinte. Falei isso no sábado à noite. Eu quero dizer o seguinte. Se a pressão aumentou, existem alguns que têm sido mais sensíveis ao mundo espiritual e têm sentido um peso, uma angústia. Parece que algo na atmosfera está diferente. Se a pressão aumentou, é porque Deus quer aumentar a sua unção sobre a sua igreja. Porque toda pressão nos impulsiona para subir. As leis da física, para o avião levantar voo, através da turbina, as pressões, bom. Se a pressão aumentou, é porque Deus quer te levar a patamares mais altos. Só que esses patamares mais altos só virão se nós nos convertermos ao Senhor com jejuns, com prantos, com choro e clamor. Se aumentaram os problemas, se aumentaram as enfermidades, se Satanás tem alterado os seus limites e bombardeado mais a sua vida, é hora de você dobrar o período de oração, de jejum, de clamor, é hora de você intensificar, porque há uma guerra espiritual nos ares, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, aquele desânimo, aquela tristeza, aquela frieza, aquele vazio que muitas vezes você começa a se questionar, acho que tomou uma decisão errada, acho que isso, aquilo, isso é uma batalha espiritual, que o Senhor está querendo te levar a um patamar mais elevado. Então começa a clamar ao Senhor, porque vai desatar sobre a sua vida uma unção profética. A unção Elias vai vir para a geração Eliseu, a unção de João Batista, que vai preparar o caminho e vai endireitar as veredas para a vinda de Yeshua HaMashiach. João Batista precisava ser o precursor para preparar o caminho para vir Jesus. A igreja tem que levantar-se na unção João Batista, e eu falo muito disso no meu livro Geração João Batista. A igreja tem que se levantar na unção João Batista para ela poder endireitar o caminho, para ela poder alinhar essa geração para a vinda de Jesus com poder e grande glória. Vira aí algumas páginas, vai lá comigo para Malaquias capítulo 4, Malaquias
Malaquias capítulo 4 e veja lá no versículo 5: eis que eu, o Senhor, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, eis que eu, o Senhor, vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Dia grande, nascimento de Cristo Jesus. Dia terrível, o dia que a igreja for tirada da terra, que encerra o ciclo da graça, que encerra a dispensação da graça, entra a dispensação milenial. Quando entra a dispensação do milênio, vão ser 7 anos de terrível assolação, 7 anos de terrível opressão que o homem iníquo vai fazer governando a terra por 7 anos. Versículo 6: e esse Elias, que vem antes do dia grande e terrível, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e temos que discernir o que o Senhor espera, qual a expectativa de Deus para a igreja hoje. A expectativa de Deus para a igreja da reta final é um povo profético, uma voz profética que vai endireitar os caminhos e vai preparar as veredas. Você é essa geração profética. Então, em nome de Jesus, vai se colocando em pé no seu lugar e você vai profetizar. Você vai declarar. Você vai chamar a existência. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu alvo? O que você quer? Elias olha para Eliseu e determina: pede-me o que você quer. Eu quero a porção dobrada do que há em ti. Se você alinhar sua visão comigo, você vai ter. Ele agarra Elias e ele fala: não, vamos junto. Nós estamos em Gilgal, mas nós vamos para Betel. Eu vou junto. Nós estamos em Betel, mas nós vamos agora seguir. Eu vou junto para Jericó. Eu vou junto para o Jordão. Alinhou a visão. A partir do momento que você alinhou a visão, você pode crer que o Senhor está depositando uma porção dobrada sobre a tua vida. Então começa a abrir a tua boca e começa a profetizar. Elias subiu aos céus, deixou a sua capa. Eliseu pega a sua capa e num clamor da alma ele grita: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E na hora que ele fere o Jordão, o Senhor abre as águas. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Se tu creres, tu verás coisas maiores. Fiel, santo, justo, eis aqui é uma geração profética. Eis aqui uma geração que tu estás levantando nesses últimos dias. Abre a tua boca agora e clama ao Senhor. Abre a tua boca agora e declara. Abre a tua boca agora e guerreia. Abre a tua boca agora e profetiza. Abre a tua boca agora e em nome de Jesus começa a declarar. O Senhor vai fazer. O Senhor vai abrir um caminho. O Senhor vai fazer. O Senhor vai mudar essa história. Eu já tenho a cura. Eu já estou curado. Essa cura vai se manifestar. Essa cura vai confundir os médicos, vai confundir os exames. Começa a profetizar agora. Profetiza o teu milagre. Profetiza o teu milagre. Você declarou ainda há pouco: eu creio no poder da oração. Em nome de Jesus, começa a declarar: Senhor, nós vamos ver rios no ermo. O deserto florescerá. O deserto florescerá. Nós cremos, ó Pai. Nós profetizamos o milagre. Se levanta com a autoridade do nome de Jesus. Se levanta na autoridade do nome de Jesus e profetiza a tua bênção. Salomão declara: tal qual imaginou na sua alma, assim se torna, assim se torna, assim se torna.
Deus de poder e aliança, nós clamamos pela tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós declaramos hoje o sobrenatural. Traz à existência o milagre, traz à existência o sobrenatural. Abre caminho onde não há caminho, fazes porta onde não há porta. Deus de aliança e bondade, nós te pedimos, ó Pai, apressa-te em socorrer, entra como resposta. Nós declaramos, ó Pai, cura, repreendemos toda a depressão, toda a síndrome do pânico, repreendemos todo o mal, repreendemos toda a fúria do adversário, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós chamamos a existência, Pai, a glória da última casa. Reveste a tua igreja, levanta profetas, abre a boca, Pai, de profetas, em nome de Jesus. Nós chamamos, ó Pai, a existência uma geração profética, sopra, Espírito Santo de Deus, assim como sopraste no vale de ossos secos, vento que vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, tira o desânimo, tira a fraqueza, tira, Pai, em nome de Jesus, toda a desmotivação. Nós repreendemos agora, nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda mentira de Satanás, nós te repreendemos e nós te resistimos agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, haja poder, haja milagre. Anulamos toda palavra de maldição, anulamos toda sentença contrária, toda palavra maligna que foi liberado, seja amarrada agora e seja dissipada agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai de poder, dá força ao cansado, levanta o que está caído, restaura o abatido, opera o teu milagre. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, os teus filhos. Clamamos pela porção dobrada, renova os teus filhos, renova a esperança, renova, Pai, os casais, renova a aliança, acoberta as famílias. Nós repreendemos, ó Pai, todo ataque nos lares, todo ataque nas famílias, toda a fúria do adversário seja repreendida no nome de Jesus. Vem abençoar as crianças, vem abençoar os adolescentes, os jovens, ó Pai. Nós proibimos, Senhor, em nome de Jesus, o roubo das trevas sobre os filhos que são herança do Senhor. Em nome de Jesus, guarda a saúde, livra, Senhor, do mosquito, da virose, da enfermidade, da epidemia. Livra, Senhor, as crianças, as gestantes. Protege com a tua bênção, protege com o teu milagre, protege com a tua unção. Vai à frente, ó Pai. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, não tem poder. Maior é o Senhor que está conosco. Visita, Senhor, os enfermos com a tua glória, restaurando, renovando, fortalecendo, transplantando órgãos, em nome de Jesus, ó Pai. Visita o sangue, visita a circulação, o pulmão, visita, Pai, em nome de Jesus, a medula. Haja vida, haja vida. Haja vida, haja poder, haja realização. Abençoa, Senhor, os profissionais liberais, abençoa os empresários, protege, Senhor, dá estratégia, dá direção, dá sabedoria. Abençoa a obra das mãos dos teus filhos. Tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer prosperará. Dá uma unção de sabedoria, a unção de administração, aonde os teus filhos colocarem as mãos, haja multiplicação. A mesma unção que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, que multiplicou o azeite, que multiplicou a farinha. Pai, que os teus filhos possam viver o sobrenatural, a bênção que enriquece, a multiplicação do Senhor, a provisão e o milagre, no nome precioso de Jesus. Aquele que crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tome seu assento. Se você precisar de um envelope, faz um